A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos de palavra mais uma vez nessa terça-feira fria, né? Mas o Senhor tem algo quentinho para os nossos corações hoje. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que fala a respeito do Senhor Jesus que acalmou a tempestade. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 35, que Jesus diz: "E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes." Quem disse? Jesus. E o que Jesus disse? Passemos para o outro lado. Essa é a ordem. Passemos para o outro lado. Jesus dizendo para os discípulos: eu conheço o final dessa jornada. Eu sei o final. E o final é o outro lado. Foram então, e disse assim, então, versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, hoje eu quero falar para vocês que o Senhor, Ele sempre sabe o final da história. E Ele já deu o final para os discípulos. Passemos para o outro lado. Só que nessa jornada, a Bíblia vai nos informar que levantou-se um grande temporal de vento, ao ponto que subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Eu quero lembrar aos amados que quem estava aqui no barco, junto com Jesus, eram grandes pescadores, eram pessoas que conheciam o mar, que já tinham ali uma vida no mar. E eles ficaram, então, apavorados. Nós entendemos que ali não era uma tempestade comum, era algo sobrenatural, ao ponto que começou a encher o barco. E eles, então, apavorados, eles começaram a lutar com suas próprias mãos, começaram a tirar a água do barco. Olha só o versículo 37. E levantou-se as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E então eles começam a tirar a água do barco. E isso nos traz uma grande lição, que sempre quando levanta os temporais na nossa vida, as tempestades na nossa vida, nós esquecemos da promessa do Senhor para o final da nossa história. O Senhor, Ele disse, o final será no outro lado. O final de vocês não será morrer na tempestade. O final de vocês não será morrer neste mar. Mas passemos para o outro lado. O destino é o outro lado. E eles ficaram apavorados, porque esqueceram da promessa do Senhor. Assim como eu e assim como você. Nós muitas vezes, por causa dos ventos, por causa das tempestades, nós tendemos a esquecer as promessas de Deus. Mas fiel é aquele que prometeu. E então os discípulos lembraram, não, Jesus está aqui. Jesus está aqui, vamos despertá-lo. Então eles vão lá e a forma que eles despertam o mestre nos chama muita atenção.
Porque eles chegam para o Senhor Jesus e falam com ele: mestre, não se te dá que pereçamos? Essa foi a forma que eles foram despertar a Jesus. E quando Jesus levanta, Jesus então, ele dá uma ordem para aqueles ventos e para aquele mar: cala-te, aquieta-te. Essa foi a reação do Senhor. E o mar e os ventos lhe obedeceram, porque tem que obedecer, ele é Senhor. Mas lá no último versículo nós vamos ver que eles ficaram atônitos com o que aconteceu, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Sabe o que eu entendo? Que quando eles foram lá chamar Jesus na polpa do barco, eles não esperavam que Jesus fizesse isso. Né? Jesus fez ali algo inesperado. Aí eu fico meditando, o que eles esperavam? Quando eles foram acordar a Jesus, quem sabe balançando o ombro dele: mestre, nós estamos perecendo, levanta para ajudar. Talvez eles pensavam que Jesus ia passar a mão num balde também, numa vasilha, e ia começar a ajudá-los a tirar a água do barco. Assim como muitas vezes eu e você pensamos, né? Queremos que Jesus venha nos ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor chega para resolver o problema. Ele chega para resolver a questão. Louvado seja Deus. Nós temos apenas que lembrar que o Senhor é conosco. Que o Senhor está conosco em qualquer situação. E que o final da nossa história, Ele já conhece. É o outro lado. O nosso destino é o céu. E quando nossos olhos estão no céu, tendo a certeza que o nosso destino é o céu, amados, nada vem nos parar. Por mais forte que esteja o vento, por mais forte que esteja o mar, por mais que as ondas estejam avançando para dentro do nosso barco, para dentro da nossa família, para dentro da nossa vida, o nosso destino é o céu. O Senhor já conhece o final desta história. Louvado seja Deus. E o Senhor, ali dormindo, também pode nos apontar o tempo que esses discípulos ficaram lutando sozinhos, até eles lembrarem de Jesus. Há quanto tempo, talvez eu estou falando com alguém aqui que está lutando sozinho, há quanto tempo que você está lutando com a força do seu braço? Há quanto tempo você está lutando e achando que você vai vencer sozinho? Desperta essa fé. Desperta, Jesus, porque ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você, desperta ele. Ele conhece o final dessa história. Ele está no controle de tudo. Amém? Os discípulos falaram: quem é esse? Que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é Jesus. Esse é Jesus, a quem cuida de você, a quem cuida da sua família. Amém? Ele que está no controle de tudo e de todas as coisas. Desperta ele, Jesus. Tu és Senhor dessa situação. Não faça como os discípulos, não importa que perecemos. Não. Diga: Jesus, tu és Senhor dessa situação. Tu és Senhor dos ventos. Tu és Senhor dos mares. Tu és Senhor de tudo, Pai. Então toma a direção deste barco. Toma a direção da minha vida. Toma a direção da minha família, Senhor. Aleluia. Essa é a palavra que o Espírito Santo traz ao nosso coração hoje. Ao meu coração e ao seu coração. Deixa que o Senhor conduza o seu barco. Ele conhece o final dessa história. Amém? Glória a Deus.